aí eu defendo ele. Porque eu conheço a atividade do meu cliente, né? Então, a gente atende várias empresas de vários segmentos. Não é só um segmento específico, não é só um setor específico. Então, lá a gente tem, por exemplo, na empresa, a gente tem desde agência de carro, transporte de valores, transportadora, tem, restaurante, tem empresas médicas, tem indústria, tem comércio em geral, tem atacadista, tem um monte de empresas e faz com que a gente dê uma visão geral, assim. Tem uma visão muito legal, porque a gente consegue, diante da experiência com vários clientes, tem serviço, vários prestadores de serviço que trabalham com a gente, então faz com que a gente tenha uma visão muito ampla. E muitas vezes o que a gente pega de experiência de um caso se aplica a outro, né? Ou a experiência de uma empresa se aplica a outra. Então o nosso foco maior, hoje, o meu foco como advogado, é aconselhamento jurídico. É o que eu gosto de fazer. É trabalhar com o cliente no preventivo. Não é depois que a bosta aconteceu. Não, depois que a bosta aconteceu, eu tenho equipe que faz a parte contencioso. Contencioso. Contencioso, na verdade, já é o judicial. Contencioso é contenda, é briga, né? Quando já tem briga, a gente também tem equipe que trabalha, que hoje é o que tem muitos processos. Mas a parte consultiva, que é a parte de conscientização do cliente, que é o que a gente faz mais. Então, prepara o cliente para não dar o erro. Obrigado. E se der o erro depois, a gente está junto para defender o cliente, para ajudar ele. Para ajudar ele a não se ferrar tanto, digamos assim, né? Ou então saúde. Ou então aquela coisa, ou a gente ajuda o cliente a não cometer um erro tão grande, ou a gente participa do erro do cliente e sabe defender o cliente depois, né? Na nossa área, Max, a gente tem o trabalho que a gente chama profilático, né? No caso do atleta, hoje em dia, cada vez mais atletas fazendo pilates, atletas fazendo atividade física, buscando ter uma melhor qualidade de vida dentro da high performance, né? Então, buscar um trabalho profilático, que é evitar ao máximo propensões a lesões, né? Então, assim, com isso você consegue dar uma vida útil maior ao atleta, o atleta consegue chegar mais longe dentro da carreira dele, com menores lesões, etc. Basicamente é o que o Diego faz relacionado a empresas. Ele cuida, né, da saúde da empresa para que a empresa não tenha a doença, né? Depois que tem a doença, tem que se virar para cuidar. Mas então, basicamente, ele cuida, falando aqui a nossa linguagem, né? Então, ele cuida da saúde da empresa, né, com um fator profilático, para que a empresa não tenha a doença. Falei alguma besteira? Não, perfeito, perfeito. Hoje está muito na moda hoje o conceito de compliance, né? Que é conformidade, né? Sim. Então, o conceito de compliance é isso. Então, a gente trabalha muito forte com a questão de compliance. Eu brinco, eu sou 100% compliance, né? Então, aquela coisa, eu ensino a empresa, né? Aí tem uma questão teórica também, né? De educação mesmo, né? Ensinar a empresa a como se portar frente ao seu consumidor, como se portar frente ao seu público em geral, né? Para evitar problemas, né? E como lidar com a situação. Eu tenho um exemplo inclusive hoje aconteceu, olha, hoje mesmo, um cliente meu, que é uma construtora, né? Atende consumidor final, e é uma construtora, ele trabalha com móveis e é construtora, né? E eles estão tendo um problema com uma consumidora lá, que está se exagerando no direito de se manifestar, né? Então, até um ponto legal para a gente conversar daqui a pouco é a questão do direito de manifestação, né? Claro. Principalmente na parte internet, pública hoje, claro. Que é o grande ponto, né? Que é o que eu vou dizer agora. Sim. Então, essa consumidora, por exemplo, o meu cliente está em dia com as obrigações que assume. Então, ela assumiu a obrigação de reformar a casa da mulher e depois, no passo seguinte, fazer a par dos móveis, né? Então, ele está em dia com a obrigação. Só que a mulher, ela vem sistematicamente exigindo coisas que não estão no contrato, né? E ele vem se posicionando. Como ele é uma pessoa que está antenada, a gente vem acompanhando esse caso, que é um caso complicado, essa mulher agora, ela começou a fazer ataques contra a empresa nas redes sociais. E o contrato em vigor, o meu cliente cumprindo. Então falou, do tipo assim, a empresa de picareta, empresa de safado, empresa de pilantra, cair no golpe. E começou a fazer manifestações ostensivas em sites de reclamação. Reclame Aqui, por exemplo. Reclamou da empresa no Google, fez várias reclamações. E vem agora, inclusive falou no mensagem, você vem fazendo só porque eu sou negra, sabe? Então assim, conduzindo... Eu falei para ele, olha, eu acho que assim, houve uma quebra de confiança, né? A empresa, eu quero prova de tudo isso, porque é um assunto de alto apelo, um assunto super delicado, complicadíssimo, né?
E aí agora a gente começou a ver. Então veja, esse direito que ela tem de exagerar na manifestação, né, viola também o direito que a empresa tem pela sua imagem, né? Ela vem sistematicamente agredindo a imagem da empresa. Não estou dizendo aqui para o público de vocês que o consumidor não tem direito de se manifestar. Não é isso. Pelo amor de Deus. Direito à manifestação, direito previsto na Constituição Federal. Tem direito. E eu acho que o consumidor tem sim o direito de se manifestar quando existe alguma inconformidade, quando a empresa não entrega. Agora, o consumidor, ele tem que ter também limites. Ele tem que saber que ele não pode sair falando besteira à torta direita e exagerando na manifestação a ponto de entender que não tem limite. Ele vai zelar. O direito acaba quando claro. o outro começa. Então essa mulher, por exemplo, nós estamos no curso de um contrato. É esse exemplo clássico. Ela é uma consumidora que está habituada a reclamar. Por que ela está habituada a reclamar? Porque as ferramentas de reclamação do consumidor hoje são infinitas, né? O cara tem muito canal de reclamação, o cara tem rede social, o cara tem Procon, o cara tem a própria juizado especial, o cara tem N lugares para reclamar. E aí eu volto àquela minha bandeira que eu defendo muito nas minhas manifestações públicas, que é o que eu mais manifesto, que é a questão de hoje, por exemplo, com relação ao consumidor. Será que a empresa é de fato a vulnerável hoje? Porque lá na década de 90, Totalmente, né? Lá na década de 90, o consumidor era vulnerável, né? Por isso que surgiu o Código de Defesa do Consumidor, que é o CDC. Uhum. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ou seja, defender aquele que é menos do que o outro. Ô, Max, faz um favorzinho ali. Pega ali, em cima do lado da câmera ali, ó. Ah lá, por favor. Agora que eu entendi. Tá pensando o quê? Aqui, ó, o nosso podcast. Dá uma olhada, gente. O nosso podcast. Olha aqui, ó.